Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Legal Pod. Eu aqui, Carlos Braga, juntamente com a minha grande amiga Patrícia Maione. Olá, sejam bem-vindos. Tudo bem, Paty? Tudo bem? Bem. E hoje estamos com um grande convidado, Pois é. Dr. Eduardo Nogueira. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu vou passar aqui um pouquinho o currículo, a apresentação do Edu, só para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esse convidado especialíssimo de hoje. O Eduardo Nogueira, ele é vice-presidente jurídico para a América Latina na DHL Global, formado pela Faculdade Unicamp em Economia e pela PUC Campinas em Direito. Ó, aqui hoje tem duas faculdades, o Edu. Especialista em Direito Tributário pela PUC Campinas, detém diversas certificações internacionais, especialização no Direito Norte-Americano, conselheiro de administração pela Fundação Dom Cabral, um dos fundadores da ABOL, Associação Brasileira dos Operadores Logísticos, cofundador do Jurídico Sem Gravata e membro da Comissão de Departamentos Jurídicos da OAB São Paulo. Edu, seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Fala um pouquinho mais pra gente dessa lista aqui extensa. Um pouquinho mais de quem é o Eduardo Nogueira, por favor. A gente aumenta, mas não inventa, né? Mais ou menos essa brincadeira. Mas eu que agradeço muito o convite de vocês, né? Muito feliz de poder participar desse podcast que já está na segunda temporada, fazendo sucesso danado. Cada vez mais os diversos operadores do direito participando, se engajando e se envolvendo mais, né, nessas discussões. Eu acho que é muito rico. Como é que a gente vem transformando, né, a realidade de comunicação? Antes a gente falava-se muito de rádio, depois televisão. E hoje a gente se comunica e acaba estudando, acaba aprendendo muita coisa nos podcasts. Eu sou um fã de podcasts, sigo vários, diversos, gosto muito dos entrevistados que vêm aqui, já escutei a grande maioria. Legal. E de fato estou bastante honrado de poder participar com vocês, muito feliz. E embora o currículo aí tenha bastante coisa, né, no fundo o importante é o que a gente é mesmo, né? Sim, e no fundo eu sou um mineiro do sul de Minas, né? Filho da dona Luciana, do seu Ângelo. Eu gosto de tirar sempre o tal do doutor da frente aí. Eu sei que algumas pessoas já passaram por aqui antes de tirar esse doutor, até porque o doutor é quem tem doutorado, eu não tenho. Ainda que nós, advogados, né? Desde lá, 1900 Guaraná com rolha, né? Decreto da princesa, tenhamos essa faculdade e possamos ser chamados de doutor. Eu particularmente prefiro tirar essa formalidade de lado. Tirar a gravata, né? A gravata mental sobre diversos aspectos e ter uma comunicação mais fácil, mais acessível. E a gente vai explorar bastante isso ao longo da nossa conversa aqui. E além de ser filho da Luciana do seu Ângelo, também sou pai, né, de José Eduardo, da Maria Eduarda. Casal. Vocês veem que eu gosto muito do meu nome, né, Eduardo? Então eu pus o nome dos dois filhos, né? No meu filho e na minha filha. E esposo da Carol, né? Então, no fundo, isso é o que a gente é de verdade. Só advogados também a gente pode dizer que é. O resto é tudo passageiro. Legal, legal. Ô, Edu, e aqui, né, Paty, o que a gente sempre fala que uma das primeiras perguntas que a gente faz para entender, para conhecer um pouquinho mais sobre você, é por que escolha pelo direito? Mas aqui hoje eu tenho uma pergunta anterior. Por que economia e depois a escolha pelo direito? Uma das grandes influências da minha vida atual, né, é meu avô materno, né? Meu avô paterno foi uma influência muito forte também, mas falando do meu avô materno era advogado e lá no sul de Minas, na cidade de Machado, meu avô foi um dos primeiros, se não o primeiro advogado da cidade. Ele era da região ali, foi estudar em Belo Horizonte na época, se formou lá na Federal de Minas e acabou voltando para a região e desenvolveu bastante a advocacia. Ele, inclusive, foi quem acabou trazendo a OAB Minas para Machado. E eu passei a minha infância, né, vivendo, respirando o direito junto com ele ali, né? Então, hoje é uma cidade pequena, no sul de Minas,
casa sobrado, do lado da praça, onde você tinha o fórum e a igreja. E aí, na garagem, né, no térreo da casa, você tinha o escritório, onde você atendia as pessoas com as mais diversas demandas possíveis. Então, eu gosto de brincar aqui de parto, atracação de navio, tudo se podia fazer, né? Então, assim, de contratos, litígios, e aí cíveis, criminais, o que quer que seja. E meu avô desenvolveu muito a profissão ali, né? A profissão do direito. E eu cresci naquele escritório ali, com as máquinas de escrever ainda antigas, aqueles livros grandes. Eu sempre fui encantado, né, com aquilo. E eu não imaginava ser nada diferente do que o meu avô era naquela ocasião ali. Então eu sempre pensei em ser advogado. Até que, né, quando a gente leva ali para o começo da década de 90, né, o Brasil viveu anos 80 com inflação altíssima, situações econômicas super, super complicadas. E a gente vem com um processo de chamar aqui a nova Constituição. Na esteira disso, a gente tem o Plano Real, uma estabilização, e aí o Brasil, que era o país do futuro, o futuro chegou, né? Chegou, e aí começamos a abrir a economia, um pouco mais estabilizado, e aí veio aquela situação assim, poxa, economia agora, estamos falando, e vai virar, vai acontecer. Eu tinha um vizinho, muito amigo meu, a gente estudava junto, estava ali sempre competindo nota e tal, ele era um excelente aluno, Cristiano Camargo, um abraço para ele. Ele tinha um irmão, né, um pouquinho mais velho que ele, e na época ele tinha entrado na faculdade de Direito e Economia, duas faculdades muito boas, famosas, São Paulo, públicas, e decidiu fazer Economia. Ele era 2 anos mais velho do que eu. Sempre que ele voltava para Poços de Caldas, que era a cidade onde eu cresci, né, nasci em Machado, mas cresci em Poços de Caldas, Minas, ele ia com os amigos da faculdade e tal, e ele ficou encantado com Economia. E aquilo acabou meio que despertando um gatilho na minha cabeça e aquela vontade, poxa, vou ficar milionário, vou fazer meu primeiro $1 milhão antes dos 30. E o jeito de conseguir isso é fazendo economia. E aí eu passei a pensar ali, puxa, economia, direito, economia, direito, economia, direito. E no final das contas, eu acabei, né, terminando o terceiro colegial, prestando algumas faculdades, tanto direito quanto economia, e entrei nas duas, em Direito e Economia, não pensava em fazer as duas coisas, achava que era meio loucura, mas vou ver o que eu gosto, e aí fiz o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês. Simultaneamente. E aí eu fui fazendo as duas faculdades juntas, um bom pedaço eu fiz juntas as duas faculdades. E quando eu vi já estava meio que no final, confesso que eu estava meio que até surtando ali. As duas? Mas eu fiz um bom pedaço juntas as duas faculdades. Me formei primeiro em Economia, depois em Direito, mas grande parte do período meu de faculdade foram simultâneos. Caramba, Edu, que legal. Mas você concluiu as duas. Sim. Foi até o final. Sim, sou economista, E economista mesmo, formado pela Unicamp, em Campinas. Que legal. E sou, né, bacharel em Direito, depois advogado, obviamente, mas primeiro bacharel em Direito, e você formado pela chegou a PUC. exercer economia ou não? Não teve... Eu considero que eu exerço até hoje economia. Não deixei de exercer. Sim, mas no sentido da profissão mesmo, como... O meu primeiro estágio, eu diria até primeiro emprego, né, eu ainda nem era formado em Direito ainda, foi num programa de trainee de uma grande consultoria e auditoria, né, das Big Four, e foi muito mais por conta da economia do que por conta do direito, né? Então, sim, cheguei a exercer. E, na verdade, parte da minha trajetória na empresa atual, eu já fui CFO da organização Pro Brasil também, durante um tempo. Ah, que legal. Então, sim, exerci a economia. Que legal, que legal. Pô, isso é muito bacana, né? Muito você legal. adquirir duas faculdades e aí poder exercê-las, né? Colher os frutos delas, né? Isso é. E eu acho que o direito e economia, né? Depois, dentro da minha própria atuação, especialização de carreira, eles caminham muito de mãos dadas, né? Porque tem muito de direito na economia e eu, inclusive, que... vou dizer aqui que eu sou um professor de Direito e Economia, né, da análise econômica de Direito, mas é o assunto que eu mais gosto no ramo de Direito. E a gente, com o curso do Juiz Sem Gravata, que já esteve em algumas universidades
aqui de São Paulo. Então, a gente já teve no INSPER, a gente já teve na Escola de Negócios São Paulo. Então, a gente fala de análise econômica de direito, né? Legal. E eu acredito muito na análise econômica do direito como uma ferramenta para que a gente consiga obter resultados melhores nas nossas discussões jurídicas, e aí, desde parte contratual, que é muito mais o meu dia a dia, a entender também, né, psicologia de crime, decisões racionais de agentes, enfim, de pessoas, Que né? legal. Então, eu acredito muito nesse Que ele tipo de tem, estudo. Eu acho que tem direito à economia e tem economia no direito. eles acabam se falando e se comunicando, né? Que legal, que legal. E durante o período da faculdade, você só fez estágio nessa Big Four ou você também teve experiência pro direito, também caminhou em alguma área, Eu, durante a ou faculdade, escritório, ou empresa, né? Como durante a advogado? faculdade, eu não tive. Bom, voltando talvez até um pouco, né? O meu primeiro emprego, né, de verdade, né, sempre quis ser advogado, pensava nisso, teve essa perspectiva de ir para a economia durante um tempo. Eu confesso e acredito que tenha sido uma oportunidade de verdade. Quando a gente também fala do começo dos anos 90, o meu pai, que é um dos poucos não advogados da família, né, meu pai é engenheiro agrônomo, ele era funcionário público e a gente acabou tendo um presidente que acabou cortando vários cargos do serviço público, né? E na época meu pai foi desligado do serviço público, depois ele acabou sendo reintegrado e tal, mas nesse momento ele montou um negócio lá em Poços de Caldas, que era a cidade que eu morava na ocasião, e eu gosto muito de Poços, inclusive, saudações para os meus queridos amigos todos lá de Poços, meus amigos mineiros. E eu trabalhei ali, né, como office boy, junto com meu pai. Era uma empresa que vendia queijo e vendia laticínios. E eu acabei trabalhando ali embutidos, enfim, trabalhando, né, eu fazia carregamentos e descarregamentos de caminhão, office boy, na época fazia lançamento de notas em computador, fazia cobrança. E eu trabalhei ali como office boy, foi o meu primeiro emprego, efetivamente, desde que eu tinha 14 anos. Eu trabalhei dos 14 aos 16 ali, um pouquinho antes de entrar na faculdade. Aí, os últimos 6 meses, ali, dos 16 aos quase 17, aí minha mãe apertou para eu dar uma estudadinha mais forte. Eu acabei entrando na faculdade com 17 anos. Eu entrei bastante novo na faculdade novo também, mesmo. quando eu comecei a fazer as duas. Era bastante puxado, né? Nos 2, 3 primeiros anos, eu não fiz estágio, porque realmente eu estudava, Sim. enfim, das 7 da manhã até 11 da noite, dependendo do dia e do semestre, enfim, com várias matérias diferentes. Mas eu puxei bastante coisa no meu curso de economia, e no meu último ano de economia, eu tinha já antecipado várias matérias, eu consegui organizar o meu dia, eu estudava direito à noite, e aí eu consegui, de fato, trabalhar. Eu fiz meu primeiro estágio, mas meu primeiro estágio era num departamento financeiro de uma grande montadora. Então eu fazia ali a apuração fiscal e a parte financeira dentro dessa grande montadora que tinha uma filial em Campinas. Então meu último ano de faculdade foi um ano inteiro de estágio dentro do departamento financeiro de empresa. Eu me formei em economia e aí entrei no programa de trainee dessa Big Four e fiquei nessa companhia. E aí podemos até falar um pouco aqui, a gente está falando de fim do século passado, começo né, dos anos 2000. Eu fiz o programa de trainee da Arthur Andersen, que era uma grande empresa de consultoria e auditoria, que acabou ali sendo envolvida numa estação dos Estados Unidos, na época da Enron e da WorldCom, que foi uma crise, né, grande de credibilidade por questões de manipulação de balanços e tal. Sim. A Arthur Andersen globalmente acabou ruindo, e aí mudaram muitas perspectivas de trabalho. Aqui no Brasil, muitos dos sócios da Arthur Andersen, a grande maioria, acabaram se unindo à Deloitte, que está no mercado até hoje, é muito forte, uma empresa respeitadíssima. E eu trabalhei na Deloitte durante um tempo, e aí depois acabei saindo, onde eu fui advogar, né? Ah, tá. E aí advoguei durante um tempo, trabalhei em escritório, barriga no balcão, mas aí mudou muito a minha perspectiva, né? Porque eu vinha de uma experiência muito mais focada
em grandes negócios, em trabalhar em grandes empresas, em olhar grandes números, grandes balanços, coisas que eu gostava, né? Direito societário, né? Muita coisa relacionada à contabilidade, finanças, grandes empresas. Tinha, né? No escritório mudou Conhecimento tudo, grande. né? Quando eu fui para o escritório, a gente fazia, né, muito trabalhista, era um escritório menor, então fazia cível, fazia separação, fazia, Era generalista. né, bem generalista mesmo. Quer dizer, não fazia o empresarial. Né? Eu não fazia, por exemplo, M&A, não fazia, não tinha esse trabalho com grandes empresas, né, na época. E foi um super aprendizado, né? Muito do que eu sou, né? Todos nós somos hoje o resultado das experiências que a gente viveu. Então, essas experiências foram extremamente ricas para mim. Mas eu queria voltar para o mundo corporativo. Né? E foi aí que eu já tenho bastante tempo de DHL, que também não é muito comum no mundo de hoje, né? Eu completei agora em janeiro 21 anos de DHL. Caramba! Então, foi aí que eu tive a oportunidade de ir para o grupo, e aí fui para o grupo DHL. Comecei o ano de 2004 com a DHL, e lá estou até hoje, embora, que eu acho muito rico de uma empresa como a DHL, é que a gente acaba trabalhando em diversos setores diferentes, né? Então, do farmacêutico ao automotivo, do tecnologia, né? E a gente passou por tecnologia pensando mesmo, desde aparelho celular, impressoras, coisas do gênero, até grandes servidores, Exato. fazer peça de reposição, coisas do gênero. Então, foi uma transformação no setor de tecnologia mesmo, ao setor de consumo, né? Ao setor de varejo. E vimos surgir um novo setor, que é o tal do e-commerce, né? Quando eu entrei lá, a gente não falava de e-commerce como tal, né? E hoje a gente talvez seja o principal player logístico do e-commerce, dominou, né? do e-commerce no Brasil. Sim. Mas eu acho que é isso. A gente já recebeu algumas pessoas aqui que falaram, eu tô na empresa, mas há tantos anos e parece que a cada tantos anos ela muda, é uma empresa nova. Isso que eu acho que é a mágica de você trabalhar numa empresa que evolui, né? Porque também acho que você não teria, não estaria lá há tanto tempo se a empresa não evoluísse, se você não acompanhasse essa evolução. Então, que legal, Definitivamente, Paty. Inclusive com perspectivas, né, com possibilidades de fazer coisas diferentes, né? A gente olha muito, e às vezes tenta encaixar as coisas numa caixinha, né? E não necessariamente a gente, na minha forma de pensar, precisa fazer isso. Então, quer dizer, eu tive responsabilidade pelo financeiro, né? Eu trabalhei no financeiro. E aí a gente também pode fazer essa conexão com a transformação do mundo jurídico, da nossa profissão atualmente, mas eu liderei a área de inovação da empresa aqui no Brasil durante 3 anos, né, com um grupo de engenheiros, né? A gente viveu o processo de pandemia ali, inclusive, com toda a necessidade de movimentar algumas coisas por online e fazer inovações e tal dentro da operação. E eu não estou falando aqui de inovação dentro do jurídico, eu estou falando de inovação no chão de armazém mesmo, né? Ou dentro de caminhões ou veículos de distribuição, que foram necessários para que a gente se adaptasse durante a pandemia. E foi um ramo que não parou, então vocês tiveram que... Não parou. Não podia parar, né? Porque se parasse, parava tudo, né? Então a gente continuou... pelo contrário, acho que era demandado. Então, trabalhando foi mais demandado, ainda. porque as pessoas começaram a consumir muitas coisas através da internet. Para entregar. E aí tinha a questão da entrega, né? E Exatamente. Aí, enfim. Imagina, deve ter sido uma loucura. Foi uma loucura do ponto de vista de a quantidade de coisas novas, né, que a gente precisava realmente inovar e fazer diferente, tanto com o de tecnologia, mas às vezes não só com o de tecnologia, mas mudar processos, mudar algumas coisas internas, né? E obviamente aqui eu trabalhava no time de inovação, mas com um grupo enorme de pessoas, com engenheiros, com técnicos fazendo isso, né? E tudo à distância, né? Bastante coisa à distância, né? A gente fala do escritório, o escritório na essência ficou fechado e foi pro home office, mas muita coisa precisava acontecer na operação, né? Então era uma época em que eu, inclusive, ia para a operação para poder ajudar isso, né? E aí a gente fala muito aqui a questão do jurídico parceiro. Então isso é nítido, fica nítido para a gente um exemplo da parceria do jurídico com os clientes internos, né? Porque tinha que acontecer
vamos ter que aprovar, vamos ter que colocar para frente e vamos minimizar os riscos. É isso que a gente tem hoje na mão, né, naquela época. Paty, eu tenho uma visão um pouco mais polêmica do que isso. Eu não gosto da palavra parceria, né? Ela é reverberada de maneira muito forte. E tá ok, eu entendo isso, mas eu não gosto da palavra parceria, porque para mim o jurídico é o negócio, né? Tanto é que eu não acho que, como advogado da empresa ou como parte do jurídico da empresa, eu sou jurídico, né? Na verdade, a minha função é entregar caixa. Sim. A minha função é garantir, e aí a gente fala de propósito, né? E propósito da empresa é conectar pessoas e melhorar vidas. Então, para garantir que a gente consegue conectar, né, alguém que está vendendo um produto A com alguém que está comprando um produto B, que esse produto chegue lá, quer dizer, eu sou parte essencial disso. Assim como finanças assim como RH assim como a pessoa de operações que está dirigindo o caminhão né? E muitas vezes não é um caminhão só, você está falando de vários modais ao longo do caminho. Todos nós trabalhamos em conjunto para que aquele propósito se materialize e aconteça, né? A diferença é que, ao invés de nós como jurídico trabalharmos em pegar aquela caixa, né, e fisicamente tirar do ponto A e levar para o ponto B, a gente vai trabalhar ou garantindo que o contrato está feito, ou garantindo que você está cumprindo um regulamento A, B ou C, ou defendendo um processo que não te permitiria fazer aquilo. Então, quer dizer, você acaba usando do ferramental, do arcabouço jurídico que você tem para viabilizar que aquilo aconteça. Então, eu não vejo parceria aí. Eu vejo execução real, concreta acontecendo. Sim. É porque também, né, Edu, é uma coisa que a gente também é sempre recorrente que a gente acaba falando, porque o jurídico, em muitos casos, não em todos, lógico, mas em algumas situações, ele sempre foi não sei se o financeiro ou a parte de gestão, sempre olhou o financeiro como um custo. Pô, o financeiro, até assim, vamos colocar, se você tem uma empresa que é um massificado, então muitas vezes olha toda aquela situação e acaba transferindo essa questão de ter esse alto encargo de ter que conduzir aqueles processos, que tem um contencioso maior, enfim, você acaba inchando ou o jurídico interno, ou você acaba contratando diversos escritórios, e isso acaba se tornando um peso ou algo que realmente, né, tome uma parte do caixa da empresa. Mas a partir do momento que a gente começa a enxergar, que começa a haver uma mudança de posicionamento do próprio jurídico interno, e aqui especificamente mesmo falando do jurídico interno, que ele começa a entender que realmente ele pode mais do que só olhar os processos, eu acho que aí a gente começa, acaba trazendo esse nome, esse parceiro, como sentido de sócio, dono do negócio mesmo, né? Porque ele começa a olhar fora da caixinha e falar, bom, eu tenho meu universo aqui, eu tenho meu contencioso que eu preciso administrar, controlar e diminuir ele o máximo possível, mas eu não posso deixar as outras áreas, a operação em si, sem o meu amparo. Então eu começo a participar das operações no chão de fábrica, a olhar as decisões do comercial, a participar junto com o comercial daquelas decisões mais estratégicas, às vezes decisões mais audaciosas. Começo a participar junto com o financeiro, com a parte contábil. Então ele começa a transitar ali em todas as áreas e eu acho que essa mudança de comportamento dele, de deixar de olhar só para o contencioso e olhar para as outras áreas, que traz essa concepção que a gente acaba falando de parceiro, né? Mas que é realmente, acho que dono do negócio, ou parte do negócio, ou é o negócio, né? Mas eu acho que vem muito da mudança da postura do próprio jurídico interno, né? Tá tudo bem, assim, com opiniões divergentes da minha, né? Só de fato não gosto da palavra parceria. Parceiro, sim, né? sim. Não gosto porque, na minha forma de interpretar a palavra parceria, você tira um pouco de accountability, né? Que eu não sei qual que é a melhor tradução aqui para o português, mas que é um pouco daquele negócio da dor de dono, né? Sim. E eu acredito que o jurídico é dono, tem responsabilidade de fazer com que essa caixa seja entregue, no meu exemplo aqui, olhando para a minha realidade de negócio, né? E aqui podemos falar, se estiver falando de saúde, que a pessoa seja atendida, ou que o remédio seja entregue, ou seja fabricado. Se você estiver falando de um carro, que de fato aquele carro seja fabricado e esteja atendendo o seu consumidor. Quer dizer, nas mais diversas áreas, seja prestação de serviço, seja alguma indústria em si. Para mim, o jurídico, ele é dono do negócio, e é tão dono do negócio quanto o financeiro, quanto o RH, quanto
tanto a própria operação quanto o time de engenharia, né? Quer dizer, um grupo de pessoas que está ali reunido com skills, com habilidades complementares para fazer com que algo aconteça. Então todo mundo é dono, né? Então eu não acho que ali o pessoal tá parceiro, né? Quer dizer, um time tá unido junto, né? Eles não são parceiros ali, né? Mas você não entende, não compreende também que há uma mudança do comportamento desse jurídico? Mudou muito a forma dos gestores, de quem está à frente, de encarar de realmente assumir como sendo dono do negócio? Eu entendo que a gente tem um processo de transformação ao longo do tempo, evolutivo, né? Se a gente quiser passar rapidamente aqui, né? Eu voltar lá para a época do meu avô, né? Onde você não tinha praticamente um jurídico interno, né? Você não pensava no advogado como um profissional também dono das obrigações de uma empresa. As coisas eram muito bem separadas e segregadas, você sempre via o advogado como alguém que ia ali olhar para o litígio. Parte contratual mesmo, a gente não dava essa importância tão grande. Aqui eu estou falando de década de 40, 50, 60. Né? Era uma realidade um pouco diferente. Com a evolução, inclusive se a gente for olhar para a realidade brasileira, né, você começa a ter relações comerciais mais formais, você passa a ter uma formalidade maior, você passa, né, aqui eu estou falando de uma migração pessoal das zonas rurais maior para as zonas urbanas e o desenvolvimento urbano do país, você está falando de um processo de industrialização como um todo que vai se acomodando e materializando de maneira mais construídos, você passa a ter departamentos jurídicos sendo construídos. Mas quer dizer, no fundo, essa primeira onda foi basicamente tirar o escritório externo que você pagava para poder fazer interno e, enfim, com um custo mais baixo. E você não mudou a mentalidade das pessoas. E aí, com a evolução disso, você passa a ver que aquilo, poxa, é muito caro. E aí você tem um momento que coincide mais ou menos ali com a década de 90, voltando ali de quando, né, eu fui para a faculdade, que, poxa, vamos terceirizar tudo. Então você simplesmente tira tudo o que você tem de jurídico, de que é caro demais, não tinha mudado essa mentalidade. Pô, se eu preciso ter um escritório externo sem mentalidade de dor de dono aqui dentro, é melhor eu contratar um terceiro. Então, inclusive, se a gente for olhar, né, isso coincide com grandes processos de privatização, o surgimento de grandes empresas no Brasil. Você tem também o crescimento dos grandes escritórios no Brasil. Se a gente for pegar aqui os anos 90 e 2000, foi quando a gente, de fato, né, viu esses escritórios aumentarem muito a quantidade de advogados internos, de crescimento, de receita, de faturamento, porque todo mundo terceirizava. Só que aí começou a acontecer também o seguinte, essas pessoas que eram externos eram parceiros de negócio, esses sim parceiros, mas não eram donos, porque não tinham a dor de dono, não tinha aquele poder decisório, não tinha skin on the game, né? Não tinha parte da pele do jogo ali, começaram a ficar caros demais, né? E não necessariamente eficientes. É que eu não estou falando de qualidade de trabalho, estou falando de resultado para o cliente. Sim. E aí a gente passou a ter um modelo um pouco mais híbrido, onde você tem o desenvolvimento de um jurídico interno com esse conhecimento do negócio de verdade, com dor de dono, trabalhando em parceria com os escritórios externos. Aí eu falaria de parceria. Tá, legal. Né? Não, legal. Mas eu acho que isso é um processo sentido. evolutivo e isso, para mim, casa bem com o nosso processo de criação do Jurídico Sem Gravata, que a gente está completando 10 anos agora, em 2025. E ali, né, muitos dos advogados que trabalhavam em grandes empresas, na ocasião, tinham uma dificuldade de recrutar pessoas que saíam dos bancos escolares, pensando muito no litígio, na briga, na confusão, e não em resolver problema. E essa é uma crítica que eu faço aqui aos nossos bancos escolares. A gente aprende muito a litigar, mas a gente não aprende a resolver as coisas, a gente não aprende outras disciplinas, inclusive, que são essenciais, seja para relacionamento, seja inclusive para poder abrir um escritório, que é um negócio, e para poder crescer, desenvolver. Sim. A gente não aprende a vender, né? Muitas vezes a gente vê, inclusive, que é feio o advogado vender, mas assim, a gente precisa vender o tempo todo, né? E aí vem a nossa discussão para criar o Jurídico Sem Gravata, que é um pouco, nada contra a peça, né, de roupa, gravata em si, que cai muito bem, inclusive, mas a tirar um pouco das amarras mentais que a gente acabou construindo ao longo dos 20 anos anteriores, aqui eu estou falando de década de 80, 90 e anos 2000, e voltar talvez à origem, porque se eu voltar lá na década de 40, 50, 60... Por que meu avô era pago e todos esses advogados? Né? Para resolver problema.
Um cliente chegava lá com um problema e você, tal da substituição do fato à norma, era você pegar o problema da pessoa, a norma que estava ali posta e criar. Olha a criatividade, né? A gente parou de criar. Exato. E criar uma solução para aquele problema, né? Que passava, obviamente, né, para o judiciário, para alguma coisa nesse sentido. E a gente passou aí nos anos 90, com a massificação das coisas, era copy-paste, 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 e aí você teve um boom, o judiciário cresceu demais, a quantidade de demandas subiu demais, e as pessoas talvez perderam esse lado, para mim, que é essencial no advogado, que é a criatividade, que é a curiosidade, que é o desejo de resolver problemas, né? E aí eu acho que o Jurídico Sem Gravata começou a provocar um pouco disso, trazendo... E aí, por favor, o jurídico em si, o conhecimento técnico, ele é essencial, a gente precisa ter debate nenhum em relação a isso. Mas trazendo outras disciplinas para esse mundo, para um profissional que precisa ser mais completo, né? Que a gente começar a falar, poxa, precisamos falar de finanças, precisamos falar de contabilidade, precisamos falar de relacionamento humano, precisamos falar de comunicação. A gente fala super, né, que o advogado tem toda a retórica, o poder e tal, não sei o quê, mas será que ele está conseguindo se comunicar direito, né? A gente hoje vem discutindo, inclusive recentemente, o presidente do CNJ, STF, falando de falar de maneira menos complicada, né, para que a gente tenha uma linguagem mais acessível para a população. Lembrando que a quantidade de analfabetos que a gente tem no Brasil é grande, e os que não são analfabetos funcionais, né? Infelizmente, a gente tem um problema sério de educação no nosso país. E aí o Jurídico Sem Gravata vem justamente para trazer, ou para ajudar, né, nessa discussão de que a gente precisa ter outras disciplinas que ajudam a complementar a formação do advogado de sucesso. Do advogado. Né? E aí você acaba, né, realmente, né, o que você falou, eu acho que é perfeito. Porque, e ainda eu vou um pouco até além, né, sobre a comunicação. O grande mal da humanidade e os grandes problemas que acontecem muitas vezes é a falta de comunicação ou é a comunicação torta. É a comunicação que não chega limpa, que não é feita da maneira eficiente, né? Então eu acho que isso que você falou é muito verdade. E aí o advogado que ele tem saber falar é uma coisa, né? Agora saber se comunicar realmente é algo que saber colocar uma palavra, saber a forma de se expressar, saber, enfim, eu acho que tudo isso é muito importante realmente. E disso que você disse do Jurídico Sem Gravata, eu acho que é muito essa concepção, né? De fazer ele ter um olhar 360, né? Ele olhar como um todo, como dono mesmo, olhar como um todo, olhar todas essas áreas, né? Cada uma dessas atividades. E eu iria até além, né? Se vocês me permitirem aqui, talvez fazer uma provocação para os nossos ouvintes, né? Quem está no mundo jurídico, mesmo quem não está no mundo jurídico, que está aqui escutando esse nosso bate-papo super agradável, a gente, às vezes, fala muito de si, né? E eu acho isso super interessante. A gente vai lá, um escritório, um advogado vem se apresentar, né? E aí, olha, eu estudei em tal lugar, eu me formei nisso, eu sou especialista em tal assunto, tá? Mas e daí? Quer dizer, o que isso vai resolver o meu problema? Né? Ou às vezes alguém quer te vender algo que você não tem problema, que não faz diferença. Por que eu preciso alguém eventualmente formado na melhor universidade com maior conhecimento de determinado assunto se, né, meu caso que é outro assunto, né? Então, eu acho que a gente perde um pouco nesse aspecto de comunicação, né? E a gente já falou aqui em alguns lugares, inclusive um dos lemas de um dos nossos concorrentes, uma transportadora grande no Brasil, é entender para atender, né? A Paty já falou isso algumas vezes aqui nos podcasts, mas é um pouco de entender para atender. E é aquilo, quando a gente vai vender alguma coisa, eu preciso entender o que o meu comprador, o potencial comprador precisa para que eu consiga atendê-lo. Porque se ele está querendo, com perdão aqui, comer ovo e eu vou oferecer para ele alface, ele provavelmente não vai querer comprar alface, por mais que essa alface tenha sido né, construída não, porque não é construída, mas tenha sido cultivada, sem agrotóxico, orgânica, hidropônica, com água das montanhas do Himalaia, enfim. Por mais que eu tenha um produto que seja sensacional, o melhor disparado e esteja com desconto no preço ótimo,
de repente ele está querendo comer ovo. Então, por que eu vou vender alface para ele Exato. e marketear alface, né? Exato. Então, é um pouco de como é que a gente faz isso no próprio mundo jurídico, né? E a gente não vira essa chavinha, a gente não entende esse negócio de comunicação ou de venda, e aí, de repente, não consegue ter sucesso. Não é pela falta de qualidade, não é pela falta de competência técnica, mas pela falta de conseguir se entender comunicar e fazer a substituição do fato à norma de uma maneira um pouco diferente, né? Isso aí você estava falando, né? Muitas vezes o cara quer comer ovo e você está querendo você está oferecendo alface. Na verdade, você quer oferecer o ovo, mas você não consegue chegar, você para ali na alface, né? A comunicação fica tão travada. Então você fala, caramba, eu quero oferecer a mesma coisa, só que, né, essa é uma habilidade, né, que você desenvolve efetivamente, né? É uma habilidade, porque e ela é porque aquilo, né? Às vezes assim, eu tô falando alguma coisa aqui, será que todo mundo vai entender o que eu quis dizer? Né? E aí tem uma outra coisa que é super importante. Às vezes a gente fala muito, e no jurídico isso tem demais, né? Vale a intenção, não teve intenção, é dolo, é culpa, tem intenção, não tem intenção. Mas muitas vezes, se eu tive intenção ou não, falei alguma coisa aqui para a Paty e ela ficou ofendida, a minha intenção de ofendê-la ou não, e aqui eu não estou falando nada de criminal, não é importante. Porque se eu ofendi, o importante é o resultado. Ela ficou ofendida. Se a minha intenção não foi ofender, ok, pode mas ela se ofendeu. ter um atenuante numa pena. Mas do ponto de vista de impacto nela, se o resultado foi ela ter se ofendido, pouco importa a intenção. Pouco importa se a minha intenção foi ofendê-la ou não. Sim. Né? E aí, às vezes, ela deixa de comprar alguma coisa porque o impacto foi negativo. E a gente não pode esquecer que o que eu quis dizer, de repente disse aqui, a Paty vai receber de um modo, o Carlão vai receber de outro modo. E eu disse a mesma coisa, na mesma hora para os dois. Né? Um pode achar que, puxa, isso é legal, isso é interessante, me atende, o outro pode, poxa, que bobagem, não faz sentido isso para mim. Né? Então, isso também a gente precisa entender. Né? E isso é muito difícil. Mas é onde entra a habilidade mesmo. Dessa comunicação. E hoje você comentou que o Jurídico Sem Gravata está 10 anos. Já tem 10 anos. Formalmente, como instituto, a gente completa 10 anos agora em 2025. Né? A gente começou um pouquinho antes. O Jurídico Sem Gravata ele nasceu da reunião, na época, né, de 8 amigos, colegas. Todos, na ocasião, trabalhávamos em grandes corporações no Brasil. Trabalhávamos como enfim, diretores jurídicos. E alguns com mais experiência contencioso, outros com mais experiência no corporativo, mas todos com uma vontade muito grande, né, de compartilhar, né, conhecimentos, necessidades com mais gente, né, de criar um ambiente de troca de informações que fosse, vamos dizer assim, de certa forma, protegido, né, e da gente também conseguir passar a experiência com o pessoal um pouco mais jovem, até para que a gente pudesse recrutar de uma maneira um pouco mais fácil, né? Sim. Mais adequada com as necessidades das empresas. E isso, obviamente, foi um grupo, ali a gente tinha... Nasceu de forma despretensiosa. Completamente despretensiosa no começo. Se transformou num instituto formal em 2015, né? E a partir daí a gente passou a ter, né, as nossas formas de comunicação, de troca, e ali a gente fala muito de sessão terapia, né, de problemas comuns, a gente divide interpretações, informações de uma maneira, vamos dizer, segura entre o grupo, e a partir daí a gente passou a ter alguns cursos de treinamento também. O Jurídico Sem Gravata fez parceria com algumas faculdades para cursos de gestão jurídica, legal, onde a gente tinha aulas de recursos humanos, onde a gente tinha aulas relacionadas a finanças, onde a gente tinha aulas de compliance, onde a gente falava de gestão por indicadores, que são coisas que a gente também não aprende na universidade. É essencial. E aí, isso também coincide, né, com o desenvolvimento das controladorias jurídicas cada vez maiores. A gente hoje fala-se muito de legal ops e a conexão de legal ops com tecnologia. A gente teve um podcast, inclusive, super interessante falando sobre isso agora no começo da segunda temporada,
que eu super recomendo para todos, vale a pena ver e ouvir quem ainda não fez. E isso tem muito a ver de como a gente pode tirar mais ou entregar mais, né, com os recursos que a gente tem. E esse pensamento, né, de olha, a gente precisa medir, a gente precisa ter controle, a gente precisa usar tecnologia em cima disso. Quer dizer, isso tudo é um processo, né? E aí a gente fala também lá dos indicadores, de governança, porque tem muitas palavras que são bonitas e que a gente repete numa retórica super interessante, mas que qual que é o resultado prático disso? Qual que é o impacto disso prático, né? E a gente conversava muito nesses cursos que a gente teve. Eu diria que, ainda que as matérias sejam muito parecidas, não teve nenhum curso que foi igual ao outro. São cursos de extensão, né? Que os primeiros, no modelo jurídico sem gravata mesmo, aconteceram no INSPER. Depois a gente passou para um modelo da Escola de Negócios São Paulo. Hoje a gente tem várias universidades com cursos de gestão jurídica, né? Com aulas muito similares, e aí a gente tem diversos outros profissionais muito bons, né? Que até participam do Jurídico Sem Gravata às vezes, mas não é um curso do Jurídico Sem Gravata. Mas que eu diria que, de alguma maneira, foram inspirados, ou têm uma inspiração nessa perspectiva de trazer gestão jurídica, né? E a intenção mais para frente é ter os associados, não sei como é que fala, inscritos, os filiados. Hoje, né, esse marco de 10 anos do Jurídico Sem Gravata, ele foi se ampliando, né? Atualmente, ele é um instituto fechado, né? Hoje, a forma de entrar no instituto é sempre por indicação, né? Então, alguém que é associado ou filiado precisa indicar alguém, você precisa ter um padrinho, né? Para poder entrar ali, porque o Jurídico Sem Gravata não tem o propósito, a perspectiva de ser um balcão de negócios, né? Então, tem uma atenção muito grande de que ele seja algo construtivo para os membros que estão ali, né? E construtivo do ponto de vista de conhecimento e de relacionamento, né? E não um balcão de negócio. Eventualmente isso pode até acontecer, mas não é o propósito original dali, né? Não é o ponto focal. E a gente vem estudando, inclusive o Flávio, que é um dos cofundadores, a gente saiu do Instituto, da administração do Instituto, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, para ter uma profissionalização, e realmente isso aconteceu. Mas, por diversas razões, o Flávio agora voltou para a diretoria executiva, né, do Instituto. Isso marca aí os nossos 10 anos, com a intenção de ter um instituto um pouco mais aberto. E aí isso vem com cursos, com palestras, com reuniões mais amplas, onde a gente possa amplificar o que a gente fala dentro do instituto, né? E o legal é que a gente já falou aqui, mas é bom reforçar. Não é porque é jurídico sem gravata que é só para homens. É para mulheres também. Pelo contrário, se a gente for olhar a gravata mental que a gente está falando aqui, né? Sim. A maioria dos nossos filiados associados são mulheres, né? O Jurídico Sem Gravata, ele não tem nada de Clube do Bolinha, ele é completamente inclusivo. Então, mulheres, homens ou qualquer outra variação relacionada a isso, biológico, não biológico, a gente está falando, né, do ponto de vista racial, a gente fala aqui de conhecimento e respeito. E para conhecimento e respeito a gente não tem gênero, não tem número, não tem limite, não tem preconceito nenhum. Muito legal. Legal. Nós temos um quadro aqui, pedir pro pessoal rodar a vinheta aí pra gente, que o quadro se chama Que História é essa, doutor? Pro Edu vai ser Que História é essa, Edu? Que história é essa, Edu? Por favor, melhora assim. Que história é essa, Edu? E aqui a intenção é você compartilhar, contar pra gente um fato inusitado, ou que tenha sido importante, algo que te marcou, ou engraçado, enfim, algo que você acha que seria legal de compartilhar com a gente. Puxar um pela memória aí. A gente tinha que ter combinado isso antes, né? Pra ser um negócio mais papum e tal. Fala que eu te escuto e eu falo, vocês escutam e funcionam bem, né? Porque a gente pode ir para algo mais alegre, mais, né, até divertido, engraçado, ou para algo mais técnico, né?
mas eu vou tentar fazer algo um pouquinho mais técnico, porque isso faz uma conexão com aquela conversa anterior de resolução de problemas, né? E eu acredito muito que a nossa função como operador do direito é resolver problema, né? E aí não vamos falar de análise econômica do direito aqui, não vamos falar de Richard Posner e tudo mais, não vamos falar de teoria de jogos, nem de equilíbrio de Nash, mas eu não quero deixar de falar aqui que minha opinião, né, é que eu vejo o direito muito como meio e não um fim em si próprio. E acho que a gente acaba muitas vezes, né, estudando e sendo levado a olhar o direito pelo direito. O direito como um fim em si próprio, né? Muitas vezes a gente discute pelo amor ao debate. Quantas vezes a gente não escuta isso? E falando por mim, quantas vezes eu mesmo não faço isso porque eu gosto de debater, né? Então o amor ao debate está em mim, né? Desde muito novo, talvez. Mas eu não vejo o direito como um fim em si próprio. Ele é meio. E ele é meio para que a gente consiga melhorar as relações, para que a gente tenha um bem-estar social maior. Ele é meio para que a gente tenha um ambiente mais seguro, para que a vida das pessoas melhore como um todo, né? Por isso que eu acredito no direito, por isso que eu trabalho com o direito. E nesse sentido a gente precisa resolver problema, né? E resolver problema não passa necessariamente por fazer o que a lei diz que você tem que fazer. E por favor, aqui eu não estou dizendo que a gente tem que descumprir a lei, de maneira alguma. Tá? A lei está aí para ser cumprida. Mas tem muita coisa que não está escrita em lei que pode ser feita, né? E aí eu volto naquilo que na defesa é permitido, né? E eu vou me lembrar de uma situação aqui super interessante, cotidiana do meu dia a dia, em que a gente tinha um problema específico, né? Uma autuação, onde, de fato, a gente tinha uma responsabilidade sobre aquela autuação. Só que a autuação em si era nula de pleno direito. Ela foi construída de maneira completamente equivocada, né? E em uma discussão com um agente público, completamente transparente, né? A gente podia simplesmente ter sido um mero advogado, né? E por favor, nada contra, né? O mero advogado é super importante. Sim. E tal. Mas o que eu quero dizer, um mero advogado é ter pensado só como advogado. Quer dizer, você me autua, a autuação é nula, eu defendo, isso vai demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, certo? E a gente depois ganha, porque vai ser anulada, né? Muito provavelmente, acho que a chance de anulação é provável, né? Ou você é agente público, pode vir aqui e me autuar assim, 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 assado. Se você me autuar assim, 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 assado, eu não tenho defesa. E, by the way, realmente é uma autuação que está correta. E, se você me autuar assim, eu, como sério que sou, faço questão de pagar. E, se eu pagar em 15 dias, essa autuação, pela lei, cai 50%. Então, faça assim, assim, assado, que eu vou pagar. O agente público, na ocasião, poxa, mas não faz sentido a gente fazer assim, porque, poxa, eu podia te autuar em 10, eu vou te autuar em 1, que é o certo, mas vou te autuar em 10, a minha meta de 10 aqui está atendida, e você vai ter de 1 e você vai defender sobre 1. Não, se você me autuar sobre 1 dessa maneira, assim, da maneira eu correta, vou pagar. eu também vou... Qual que é a garantia? Eu falei, você faz o seguinte, me dá o boleto sobre 1, eu deixo a autuação pronta, nós vamos no banco, pagamos a autuação, eu volto com pagamento autenticado aqui, na época, já tem algum tempo, eu volto com pagamento com autenticação do banco, e você me dá a autuação, eu tomo conhecimento da autuação. E assim foi feito, né? E por que eu estou dando esse exemplo? Eu não acho que isso é sempre possível, eu não acho que isso é para toda ocasião. O que eu estou dizendo é o seguinte, essa foi uma situação que na época, né, hoje a gente até fala de transação e tudo mais, né, olhando para o mundo tributário, mas que não era uma situação prevista em lei, no modelo prático, mas que foi o certo a ser feito, né? Na ocasião. A empresa que eu trabalhava realmente tinha que corrigir que pagar alguma coisinha, né? Porque não tinha feito, não foi intencional, mas, enfim, precisava corrigir algo que não tinha sido feito da melhor maneira. O poder público, né, tinha a obrigação, função pública, que é de fazer o certo, conforme a lei,
não estava fazendo por falta de orientação, ou enfim. A gente, se tivesse recebido aquela autuação, teria que defender e usar todo o sistema judiciário como um todo, e não ia, né, pagar, porque no final ia ser nulo. Sim. Quer dizer, na hora que você chega e conversa e abre, algo que podia ser um problemão, você fala, peraí, Evitou a função retrabalho para todo aqui é a mundo. gente chegar, você me autua, eu pago. Do ponto de vista de poder público, você recebe o dinheiro que vai ser utilizado para saúde, educação, o que quer que seja, né? Pelo menos deveria. Como empresa, a gente tem uma obrigação social, Sim. né? Que é cumprida a obrigação social. O agente público fez o que era certo, Que o tinha que advogado ser fez o que feito. era certo, não só o advogado, mas enfim, a Resolveu. empresa como um todo. Resolveu. Isso resolve um problema. E aí? Né? Que legal. Então é esse o ponto de pensar na questão, de novo, da criatividade. Exato. Né? A gente às vezes olha o mundo jurídico de, poxa, mas eu não posso inovar, não posso fazer diferente, é sempre para um cara crachá. E tudo eu tenho que brigar, né? Não, eu não posso admitir, você não vai chegar nem perto, vamos brigar. Não, a gente tem outros meios de poder se compor e poder acertar toda essa situação. Por isso que eu acho que quem melhor está preparado para inovar, para poder fazer diferente, né? São os advogados. Sim. Né? Basta a gente trazer isso lá do fundo, né? E não Exato. necessariamente do que a gente talvez tenha aprendido numa aula de, enfim, de processo civil, de processo penal. Que legal. Que legal. E só para finalizar, quem que é o Edu em casa aos finais de semana? O que que faz para descarregar todo o estresse da semana? Paty, essa é uma pergunta meio interessante, porque essa pergunta tinha que ser feita para quem está em casa com o Edu, né? Que o Edu vai ter um viés Exato. danado para falar de si próprio. Sim. Né? Mas, enfim, eu sou uma pessoa super caseira, né? Sou mineiro, sul de Minas, gosto muito das montanhas, mar e montanha, eu sou da montanha, definitivamente. Gosto muito, né, do campo. Sou uma pessoa que vem de família relacionada ao agro, né? Seja dos cafezais lá do sul de Minas, ou né, da família da minha esposa do lado da pecuária de São Paulo, do leite. Então, assim, eu gosto muito do campo, gosto muito da zona rural, estou sempre junto e misturado desse lado. E sou uma pessoa super pacata, super família. Meu tempo fora do trabalho está vinculado direto aí aos meus filhos, à família, enfim. Faço bastante atividade física, adoro atividade física, mas essas atividades físicas, né, ao ar livre sempre, e sempre essas que, de alguma maneira, conectam a gente com a família. Né? Legal, que legal. bacana. Que legal, Edu. Ai, que super papo, né? Não, foi Foi demais, muito foi bom. demais. Eu acho que são conceitos e ideias muito bem definidas de muitas coisas que você trouxe e falou. Acho que isso agrega muito a quem está ouvindo e ajuda a pensar fora da caixa, Sim, né? A ser exatamente. criativo e muitas vezes enxergar uma situação de maneira diferente, né? Vou até além, Carla. Não pensa fora da caixa, não. Joga a caixa Já. fora. Não tem caixa. Exato. Não tem caixa. A gente precisa pensar. pensar. E quando pensa, o ponto é Ponto, isso. tá É isso, resolvido. resolver as coisas. Legal. Eu acho que tem muita oportunidade para o mundo jurídico. A gente só precisa querer fazer. Estamos num momento de transformação gigantesco, né? Uhum. E acho que tem muita coisa acontecendo. Mas para quem for curioso, para quem quiser resolver problema, eu acho que a gente vai ter inúmeras oportunidades. A gente já tem inúmeras oportunidades e vai ter ainda mais oportunidades nesse novo mundo, se é que eu posso chamar isso, que já está aí, mas que está aumentando com uma velocidade maior ainda. Bacana. Edu, obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Você veio de Campinas, estava aqui em São Paulo hoje, mas estendeu um pouquinho mais para vir aqui com a gente. Obrigado por compartilhar. Oportunidade de te conhecer pessoalmente e para a gente foi um prazer imenso. E obrigado de coração, que agrega e ajuda cada vez mais, não só ao nome o Legal Pod poder expandir, mas da gente trazer sempre novas pessoas, novas cabeças, novos pensamentos e que possa justamente também auxiliar aqueles que estão começando e aqueles que estão na carreira. Obrigado, Edu. Muito bem, gratidão. Muito obrigada. Obrigado. E para quem está nos assistindo, mais uma vez fica nosso agradecimento ao MCM Advogados, Luma Consultoria e Laf Casa. Ainda não pediu? Corre lá e vai experimentar, que é muito bom. É top demais.
até o próximo episódio, que também tá imperdível. É isso aí, pessoal. Obrigado, viu? Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.